Essa é a história de como uma jovem mulher vinda de uma família comum se tornou a pessoa destinada a ser a futura rainha da Inglaterra. É um novo capítulo, o início de algo completamente novo. Ela realmente é o que aparenta ser. William e Kate trouxeram relevância à monarquia. A realeza nunca perdeu sua popularidade. Porque a monarquia possui uma integridade ímpar. Ela está acima da política. Ela é o membro da família real mais vigiado de todos os tempos. Uma das coisas que os jovens da realeza têm feito com êxito é revigorar a reputação da realeza no estrangeiro. Grande parte da nação está apaixonada por Kate. Estamos vendo uma futura rainha. Em relação à Duquesa de Cambridge, ela realmente é o que aparenta ser. Eu me encontrei com Kate em várias ocasiões. Ela é carinhosa, atenciosa e bastante cordial. Ela recebeu uma boa educação, tem uma família muito amorosa e está sempre com os pés no chão. As pessoas que a conhecem bem são muito leais e a amam. De certo modo, o casamento de Will e Kate parece ser um novo capítulo, o início de algo completamente novo. Se lembrarmos quando a atual rainha se casou com o príncipe Philip em novembro de 1947, o que na época foi visto como um novo começo, o povo disse em seguida: "E quando eles envelhecerem, vamos nos cansar deles. Não vamos querê-los mais." Hoje a rainha é a monarca mais longeva da história britânica. Pelo contrário, à medida que o seu reinado progride, a afeição por ela torna-se cada vez maior, não o oposto. Isso sugere que a monarquia tem raízes muito profundas e que essas renovações periódicas com figuras jovens vêm sempre para o bem. O processo é sempre o mesmo. William e Kate trouxeram relevância para a monarquia. Eles são jovens, bonitos, e Kate certamente trouxe muita elegância. Mas o mais importante é que eles estão abordando assuntos relevantes para gerações mais jovens e seus trabalhos de caridade. Eles estão focando em assuntos como saúde mental, preservação da vida selvagem e até mesmo cyberbullying, que é um problema atual. A antiga Kate Middleton fez um trabalho notável como esposa de William. Em quase todas as circunstâncias em que se encontra, ela age com uma combinação encantadora de bom caráter e consciência da importância da ocasião. Futuramente, o príncipe William se tornará rei. Kate estará a seu lado como consorte real. Há duas funções para uma futura rainha. Uma é produzir herdeiros, o que ela já fez. E a outra é aprender a se tornar rainha um dia. É exatamente isso que estamos vendo. Estamos vendo uma futura rainha. Estamos vendo a duquesa assumir mais deveres, mais compromissos e trabalhando para a população mais do que nunca. Ela está apadrinhando mais instituições e está assumindo os patronatos da rainha e do duque de Edimburgo. Tudo isso é premeditado e faz parte do sistema do palácio que está trazendo-a da distante Amer para os holofotes. Eles são muito espertos e perceberam o poder de Kate. Eles percebem o potencial de Will e Kate como uma dupla jovem, elegante e dinâmica que de fato tem a capacidade de remodelar e projetar a monarquia para o futuro.
Se você tivesse me perguntado na década de 1990 como eu imaginava o futuro da família real, eu teria compartilhado meu pessimismo sobre sua longevidade. Isso não ocorre por contadas pesquisas de opinião que sugeriam que isso era certo, pois uma das coisas que são mal interpretadas é que, mesmo com o que ocorreu no ano horrível, mesmo após a enorme controvérsia em torno do colapso, do casamento de Charles e Diana e também dos outros casamentos reais, apesar de tudo isso, a realeza nunca perdeu sua popularidade. Os membros individuais, sim, mas a família não. A rainha nunca perdeu popularidade. Nunca houve mais de 25% de sentimento republicano neste país. No entanto, àquela altura, eu teria pensado que a maneira como o mundo moderno se desenvolvia reduzia as chances de se manter uma monarquia próspera no século XXI. Pois nós estávamos vendo uma sociedade mais igualitária, que tinha mais fé nos efeitos transformadores da política e que estava caminhando rumo a uma modernidade satisfatória. Nós tomamos o caminho oposto. A população perdeu tão profundamente a fé na política que isso estranhamente aumentou a relevância e deixou clara a importância da família real. Obviamente, sua opinião vai divergir caso você seja um republicano ou monarquista, mas quando vemos como a nação se uniu para comemorar o 90º aniversário da rainha, não restam dúvidas de que o Reino Unido ama sua rainha. Sempre haverá pessoas que dirão que é um desperdício de dinheiro. A manutenção deles custa menos de 1 libra por ano e acredito que valem cada centavo. Will e Kate são o futuro da monarquia. Acredito que a monarquia tem sido mais relevante no início do século XXI do que foi nos últimos tempos. A resposta é que a monarquia possui uma integridade ímpar. Ela está acima da política. E em um momento em que a confiança e o respeito do povo, não apenas pelos políticos, mas por muitas das forças da sociedade que até então nos uniam, está começando a diminuir. A monarquia é um ponto comum acima da política, acima das suspeitas. Acredito que, enquanto a monarquia puder preservar a consciência de que é uma família e uma instituição exemplar, o país vai querer, não apenas em um nível superficial, mas em um nível profundamente emocional, se conectar com a monarquia como a representação daquilo que significa ser britânico. Robert Myers, o projetista do jardim. Bom dia, é um prazer conhecê-lo. Também é um prazer conhecê-la. Ficou tão lindo. Você tem filhos? Sim. Tenho 3 filhos, eles também estão vendo o jardim pela primeira vez, eles estão animados. Qual a idade deles? Eles eram crianças quando começamos o projeto, agora estão adolescentes. Eles fizeram alguns desenhos. Você fez isso pensando neles? Acho que o histórico familiar de Kate foi muito útil para a imagem da monarquia e para William e Kate. Eles são uma família feliz, todos se dão bem e eles apoiam uns aos outros. É como os Middleton são, isso tem sido de grande ajuda. O fato dela ser jovem e ter conhecido apenas os anos de paz e da relativa prosperidade pode sugerir que ela não tem uma experiência de vida. Mas se você observar a família dela, você verá um aspecto mais interessante e um reflexo amplo da história inglesa. Seu avô foi um piloto da RAF da Segunda Guerra Mundial, que ajudou a destruir as asas do V1 para afastá-los de Londres quando eles se aproximavam da cidade. Sua avó trabalhava em Bletchley com a sua irmã gêmea e estava lá quando a notícia da rendição japonesa foi recebida. Tudo contradiz a ideia de ser uma classe média é vir do nada. A classe média deriva de várias partes distintas da história inglesa. Portanto, ela não é de lugar nenhum. É possível remontar sua ascendência até Harry Hotspur.
que morreu nas Guerras das Rosas. Ela é uma família como muitas outras que tem raízes profundas na história da nossa nação. E o fato de ela ser jovem é algo bom. Realmente é algo muito bom. Devemos lembrar que o trisavô de Catherine era um minerador de carvão no condado de Durham. Ele trabalhava em uma mina na propriedade da rainha-mãe no condado de Durham. Essa é uma conexão romântica. É um prazer conhecê-lo. Como vai? Vocês estão esperando aqui há algum tempo? Sim? Peço desculpas, nós estamos congelando. Venta bastante em Dundee. Há quanto tempo você é um cadete? Há 5 anos. É impressionante pensar que eles costumavam subir até o topo do mastro. Eles penduravam apenas um marinheiro em sua primeira expedição. Ele caiu do cesto de Gávea. William valoriza a privacidade de sua família mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Não é necessário um psicólogo para descobrir o motivo. Basta olhar para o histórico do próprio William. O relacionamento dele com a mãe, o que aconteceu com ela, sua morte prematura e, antes disso, o fim do casamento dos seus pais. Tudo foi divulgado na mídia e na imprensa e ele teve ódio disso. A razão disso é absolutamente compreensível. Tudo que ele quer é uma vida tranquila para sua família, longe dos holofotes. Acredito que o palácio cuidou muito bem de William e Kate. Não acho que eles os obrigam a fazer coisas demais, nem os afastam muito de seus filhos. Eles têm uma visão bastante moderna e empática. Acredito que ele entende que a população tem um enorme interesse em suas vidas e que, em razão disso, guarda um afeto por eles e que a mídia é necessária quando se trata da comunicação. Ele entende que essa é uma ferramenta vital para ele. O Palácio de Kensington advertiu contra o uso de fotos de paparazzi, especialmente das crianças. Embora os paparazzi ainda estejam tirando as fotos com bastante frequência, não há nenhuma publicação na Inglaterra que as utilize. Penso que isso provavelmente ajudou a tranquilizá-lo. Em vez disso, temos Winnie e Kate escolhendo quando querem publicar foto das crianças. Ele foi ao Royal Military Air Tattoo com seus pais. Isso é algo que veremos cada vez mais. Creio que ele está tentando protegê-los enquanto ainda são jovens e apenas agindo da maneira que se sente confortável. Uma das primeiras coisas que notei em Kate foram as diferenças que ela tinha em relação à sogra que nunca conheceu. Essas diferenças serão de grande ajuda para ela em seu papel de futura rainha e, eventualmente, como rainha. Ela tem uma autoconfiança extraordinária. Ela se sente muito confortável em ser quem ela é e ela é muito segura de si. Algo muito importante levando em conta quanta atenção ela recebe. É por isso que acredito que esse autocontrole, essa autoconfiança, essa consciência de quem ela é serão extremamente úteis. Quando visitei o hospital psiquiátrico em Milton pela primeira vez, eu tinha uma ideia pré-concebida do que esperar. Ele estava longe de ser uma clínica melancólica para crianças doentes. Era um lar.
Mais importante ainda, era um lar familiar. Um lugar feliz, de estabilidade, apoio e cuidado. Era um lugar de diversão. Vejo que a confiança de Kate está aumentando e, à medida que ela adquire experiência com o passar dos anos, ela fará mais pronunciamentos públicos. Ela está em uma situação complicada, pois nem sempre consegue ser completamente espontânea na frente das câmeras. É preciso lembrar que ela é possivelmente uma das personalidades da realeza mais vigiadas de todos os tempos devido ao surgimento dos smartphones e das redes sociais. Qualquer pequeno deslize ou erro que ela cometer pode viralizar em segundos. Ela deve estar bem ciente disso, que é algo desafiador. Mas quando você a vê interagindo e conversando com o povo de perto, você consegue sentir um enorme carinho e interesse genuínos. Ela é uma pessoa que faz muitas pesquisas e lê tudo o que estiver relacionado às instituições de caridade que irá visitar. Isso causa uma boa impressão nas pessoas que interagem com ela. Kate demonstrou ser uma excelente adição à família real. Em uma sociedade mais igualitária, Kate tem uma conexão natural com a população, o que pode ser a chave para a salvação e a preservação da monarquia. Os momentos em que vemos Kate totalmente confortável são geralmente os momentos mais informais, quando ela está envolvida em alguma atividade esportiva, principalmente quando está competindo com o William ou algo do tipo. E quando ela está interagindo com crianças pequenas e podemos ver suas expressões faciais incríveis e divertidas, ela parece se divertir bastante. Nesse momento, nós podemos imaginar como ela é por trás das câmeras. A ideia de que Kate se separará de sua família para viver exclusivamente na realeza parece ser uma interpretação equivocada sobre o que aconteceu. O que houve foi uma remoção permanente de antigas barreiras, ou até mesmo a domesticação da ideia de realeza. Ela poderá desfrutar o quanto quiser de sua família durante toda a sua vida. Nesse sentido, nós passamos para uma era muito menos mágica da monarquia, na qual parece haver muito mais pessoas, como nós, levando vidas como as nossas, mas que, é claro, não levam vidas exatamente como as nossas. Isso está longe de ser algo que enfraquecerá o domínio da monarquia sobre o imaginário popular. Eu acredito que isso irá fortalecê-los. Sim, eu acho que no palácio há uma consciência forte de querer aprender com os erros do passado. Eles não queriam uma noiva real que se sentisse isolada, solitária, afastada de sua família e infeliz. Isso já aconteceu no passado, eles não queriam uma nova Diana. Portanto, a corte estava decidida a integrar Kate à família real da maneira mais cômoda possível. William não estava disposto a correr nenhum risco. Ele adora os Middleton. Ele tem um relacionamento muito próximo com Michael e com Carol. Ele também não queria que eles fossem deixados de lado assim que Kate entrasse para a família. Creio que não seja necessário que ela se distancie de sua família. Eles são muito importantes tanto para William quanto para Kate e eles foram muito bem aceitos no meio da realeza. A rainha já foi vista passeando de carro com Carol Middleton em Balmoral e mostrando os pontos turísticos. Eles se sentem muito à vontade na companhia uns dos outros. A família tem almoçado em Sandringham e eles têm se hospedado na casa do príncipe Charles em Burke Hall. Eles são muito bem recepcionados nesse meio. Acredito que isso não mudará no futuro. William achou a vida familiar dos Middleton extremamente reconfortante e tentadora.
Essa é uma atmosfera que ele quer reproduzir em seu próprio lar. Isso tem sido algo muito importante para ele. Nas gerações anteriores, a mão impiedosa da corte teria garantido que a nova princesa fosse arrastada para o palácio com todo o seu protocolo e formalidade. Isso claramente não aconteceu nesse caso, e, obviamente, o fato de que os Middleton serem claramente uma família feliz tem muito a ver com isso. Novamente, esse é um sinal de uma mudança geral. Eu acho que nas gerações anteriores, uma nova princesa teria sido mais submissa à corte. O caso oposto aconteceu com o príncipe Philip, que sentiu que estava se tornando um mero acréscimo. Ele se sentia obsoleto. Mas ele, é claro, não tinha nenhum lar, e precisamos lembrar que ele veio de um lar que havia se fragmentado por completo. A sua mãe se tornou uma freira. Seu pai se tornou um playboy na Riviera e ele não tinha nenhuma família. Não poderia haver um contraste maior entre isso e a juventude de Kate Middleton. Kate proporcionou a William uma vida familiar estável, uma vida que ele nunca teve e a qual ele dá um enorme valor. Por mais que amasse sua mãe, Diana, e por mais que ainda ame seu pai, o príncipe Charles, William nunca conheceu os prazeres simples de uma vida familiar amorosa, estável e feliz. A influência de Kate sobre William foi muito importante. Ele foi seriamente afetado pelo relacionamento ruim de seus pais e acho que Kate o fortaleceu. Harry, é claro, se dá bem de qualquer maneira, mas William era mais sensível e foi mais afetado pelo sofrimento de sua mãe. Kate proporcionou a estabilidade necessária para ele. Quando eu estava crescendo, tive muita sorte. Minha família era a coisa mais importante para mim. Eles me proporcionaram um lugar seguro para crescer e aprender. E sei que tive a sorte de não ter enfrentado grandes adversidades quando jovem. Para algumas crianças, talvez algumas delas estejam aqui hoje, sei que a vida às vezes pode parecer difícil e cheia de desafios. Eu acredito que toda criança deve ter pessoas ao seu redor para lhes dar amor, ensinar sobre a bondade e que as estimulem à medida que crescem. Não pensem que ela é um adorno porque ela não é. Ela é forte e confiante. Ela enxerga tudo com muita clareza. William depende muito disso. Ela acrescentou muitas coisas à vida dele. Ela encheu a vida de William de amor, felicidade e segurança. Ela deu a ele a vida em família por meio de sua própria família. Coisas normais que ele nunca teve a oportunidade de desfrutar, mas que agora tem. Ela o tornou incrivelmente feliz. O casamento de William e Kate foi um casamento por amor. Eles aparentam estar muito felizes juntos. Podemos ver o enorme carinho que eles têm um pelo outro em suas aparições, um com um braço em volta do outro. Os olhares que eles trocam, espero que isso persista. Eles têm como um ótimo exemplo a rainha e o duque de Edimburgo. Pelo fato de William ter vivenciado o casamento difícil de seus pais, ele quer evitar que esse cenário se repita. Acredito que isso não se repetirá. Kate está acostumada com a popularidade da monarquia.
As pessoas acham muito interessante o fato de ela ser alguém de origem comum que subiu na vida e que talvez seja capaz de trazer sua experiência da vida normal para a família real. Isso é algo que William admira. Ele sempre disse que quer dar a seus filhos uma educação tão normal quanto possível. Você gostou? Olha a cor da crina. São todos da mesma cor. Faça um carinho antes de descer. Os Windsors são, entre outras coisas, um símbolo e os símbolos precisam ser renovados. Uma das coisas que os jovens membros da realeza fizeram com muito sucesso foi renovar a presença real no exterior. As multidões que suas viagens atraem são extraordinárias. Os membros mais jovens da realeza fazem isso de uma forma que os mais velhos não conseguem. Eu incluo o príncipe Harry nessa lista. Eu viajei para os Estados Unidos com David Cameron em 2013 e estava em Nova York com David Cameron quando nos encontramos com o príncipe Harry e houve um acontecimento extraordinário em algum lugar no meio de Manhattan, na qual o príncipe Harry virou a esquina enquanto eu andava ao lado do então primeiro-ministro do Reino Unido. Houve uma gritaria como a dos shows dos Beatles na década de 60. O ponto é que os mais jovens têm uma imagem de estrelas da música que é completamente desvinculada de quem eles são como pessoas e que também é muito marcante, como podemos ver na cobertura que eles recebem, não apenas das multidões, mas também na quantidade de linhas no jornal. Isso claramente tem um impacto no símbolo e na forma como esse símbolo é associado à identidade inglesa. Quando ela for a rainha, ela será a rainha de um mundo muito moderno. O fato de ela não vir de uma linhagem nobre a ajudará bastante, pois a nobreza é algo com o qual as pessoas não conseguem se identificar. Ela vem de uma família de trabalhadores que escalou os degraus da sociedade da base até o topo. Ela não se coloca acima dos outros e é bastante acessível. Esse ar de normalidade, de habitualidade que vemos nela é o que a torna real para as pessoas. Ela é coerente, consistente, incrivelmente leal e discreta e tudo mais que vimos ao longo dos anos. Ela tem sido uma incrível companheira, namorada e agora esposa para William. Eles são grandes parceiros. Ela também tem uma compreensão nata da posição em que esse casamento a colocou e uma consciência do seu dever. Eu suspeito que os 10 anos de namoro que ela teve com o príncipe William foram suficientes para que ela percebesse exatamente como essa vida seria. Ela teve tempo para saber se estava apta ou não para esse papel. William teve sorte por ela ter essas características que nem todo mundo tem. Kate tem uma simpatia e uma conexão natural com o povo. É incomum que alguém tão jovem possua tantas qualidades como uma combinação de charme e graça. Eu quero apenas dizer o quão feliz estou por estar aqui nesta noite para celebrar o fantástico trabalho da National Portrait Gallery. As realizações da galeria são excepcionais. Ela possui a mais extensa coleção de quadros do mundo e suas exposições únicas e geniais estão sempre a nos inspirar. Ela é o tipo de mulher que traz luz ao lugar em que ela está, mas não da mesma forma que Diana fazia. Diana chamava a atenção, era glamurosa e usava diamantes. Kate é mais contida, porém ela possui uma aura amistosa e bastante cativante. Tudo isso será benéfico para ela no papel que ela vai desempenhar no futuro. Kate pode não ter o sangue azul da monarquia aristocrática, mas ela tem em seu caráter e no comportamento todas as virtudes das monarquias do mundo todo, nos seus mais elevados níveis.
Tenho certeza de que William se casou com ela, não levando em conta se ela era de uma família real ou não, mas por ter se apaixonado por ela. E quem pode culpá-lo? A nação inteira está apaixonada por Kate. Acho que a essa altura não há nada que eu possa ensinar a Kate sobre o fato de ser um membro da família real, porque ela claramente se adaptou muito rapidamente. Mas ela também teve esse período muito curioso em seu relacionamento com o príncipe, em que eles se separaram e depois reataram, o que foi claramente um período de testes. Foi como um batismo de fogo que mostrou a ela o que significava ser destruída para ter a chance de ter uma vida com privacidade. Ela seguiu em frente já sabendo o que esperar. A única coisa que ela talvez não soubesse, que agora sabe muito bem, é o quanto a realidade é singular. Os palácios foram os lugares mais estranhos nos quais eu já estive. É aquela sensação de nunca se estar totalmente sozinha. Os palácios são construções antigas e estranhas que foram construídas para serem exibidas para aqueles que olham do lado de fora. Eles não foram feitos pensando em conforto nem na vida de uma família. A essa altura, ela já sabe disso. Ela já conhece as peculiaridades e a etiqueta. Os jovens membros da realeza abriram mão de alguns desses costumes. O príncipe Charles, por outro lado, não o fez. Ele ainda insiste que não apenas seus funcionários o chamem de senhor e façam uma reverência, mas que muitos de seus amigos também o façam. Acho que o que William viu em Kate foi uma mulher que nunca o abandonaria e que ela seria extremamente fiel a ele durante toda a vida. Dada a sua própria experiência com o casamento turbulento de seus pais, acho que algo no fundo dele dizia: não quero isso no meu casamento, quero estar com alguém com quem eu possa estar junto quando estiver com 90 anos. Acredito que a monarquia passou por muitas mudanças no último século. Desde a Segunda Guerra Mundial em específico, os setores privados do palácio passaram a dar grande importância às relações públicas, algo que não existia antes. Recordo-me de um comentário feito por um secretário particular da rainha a um grupo de jornalistas norte-americanos. Não me considero o que vocês jornalistas chamariam de profissional de relações públicas. Foi o secretário de imprensa quem disse isso. Havia essa mentalidade incorporada no palácio, embora não necessariamente derivada da rainha. No entanto, isso mudou bastante, especialmente após o ano horrível com a morte de Diana. Acredito que esse evento foi um grande choque para o sistema e os levou a adotar uma abordagem mais moderna. Acredito que a vida e a morte da princesa Diana foram uma verdadeira tragédia, cujas sementes haviam sido plantadas antes mesmo de ela ter conhecido o príncipe Charles. Ela enfrentou dificuldades durante a sua juventude. Tudo deu errado e deu errado da forma mais pública que se podia imaginar. O funeral de Diana foi um dos momentos mais dolorosos na nossa história britânica e do último século, deixando todos tristes.
Mesmo que atualmente não se fale tanto sobre ela, eu considero esse um trauma cujos efeitos ainda reverberam até hoje. William e Kate herdaram de Charles o interesse profundo pelos menos favorecidos financeiramente e também por aqueles que estão sofrendo. É algo que visivelmente toca os corações de William e Kate. Não? Sim. É algo genuíno e eles querem usar a autoridade de seus cargos, seu status, para tentarem alcançar aqueles que estão sofrendo mentalmente e também trazer-lhes alguma luz, libertando a alegria em suas vidas problemáticas. Catherine, Harry e eu decidimos que podemos usar nossos cargos para fazer a diferença nas questões de saúde mental. Esse não deveria ser um tabu em 2016. A campanha Read Together pretende trazer pessoas que falem com os momentos difíceis e que muitos de nós enfrentamos e já enfrentamos em nossas vidas. Esta noite estamos comemorando o trabalho verdadeiramente notável que está sendo realizado nas escolas Place to Be em apoio à saúde mental das crianças. Sem muitas dessas pessoas inspiradoras reunidas aqui hoje, inúmeras crianças não receberiam a transformação do apoio em suas escolas. É devido a muitos de vocês aqui hoje que as crianças, em seus momentos de necessidade, recebem a ajuda, o cuidado e a atenção que as ajudarão a superar os momentos difíceis de suas vidas. Essa é a atitude realmente corajosa. Esses são temas que tradicionalmente têm sido um tabu. Eles estão falando sobre temas complexos como suicídio, vício e bullying, e eu considero muito importante trazer isso à tona e fazer com que as pessoas comentem sobre o assunto. Podemos ver que a preocupação deles é genuína. Recentemente tivemos uma ocasião em que o príncipe William consolou uma jovem que havia perdido a mãe recentemente e pudemos ver que sua empatia era genuína. Ele passou pela mesma situação. Estou muito orgulhoso de você. Essa é uma atitude incrivelmente poderosa. Trazer suas próprias experiências, compartilhá-las com outras pessoas e dizer a elas que não há nada de errado em falar sobre esses assuntos. Para mim, parece ser um enorme desafio, e para todos os jovens membros da realeza, mas em especial para William e Kate, que é encontrar uma maneira de agir com empatia, usar suas posições na realeza para realizarem seus trabalhos de caridade e preservar algo que eles estão tentando fazer, que é redefinir o quanto da figura deles permanecerá pública. Eles estão tentando, e eu simpatizo muito com eles nesse aspecto, criar um espaço para ter uma vida em família com privacidade. Eles também estão curiosamente se consolidando na era em que eles vivem, nos tempos atuais, aos olhos da população, na era das redes sociais supersaturadas com Instagram, selfies, enquanto estão, de certa forma, nadando contra a corrente, tentando preservar algo para eles mesmos. Essa é uma atitude bastante inteligente a longo prazo. A curto prazo, isso está provocando a ira da imprensa e, em consequência disso, eles estão recebendo críticas da imprensa, visto que a imprensa se sente excluída. Em consequência disso, vemos algumas reportagens bastante esdrúxulas e deselegantes, mas também há o perigo de que possa parecer que eles não estejam fazendo muita coisa, o que obviamente é a grande crítica. É o que está acontecendo.
William e Kate têm tido espaço e tempo para aproveitar o casamento e ter filhos. Imagino que isso seja fruto da experiência. Charles e Diana foram empurrados na direção dos deveres da realeza. Poucas semanas após o casamento, eles estavam viajando pelo mundo e Diana se tornou uma celebridade internacional instantaneamente, eclipsando Charles. Ninguém quer ver a história se repetindo dessa forma, portanto, o que se tem visto é uma liberação muito mais controlada de William e Kate para o domínio público. Não foi apenas uma explosão. Após o casamento real, eles foram para o Canadá e depois as coisas se acalmaram. Eles ainda realizam viagens e participam de compromissos. Em todo o mundo, as visitas de Kate e do príncipe William renovaram o entusiasmo pela presença da realeza no exterior. Os chefes de Estado ficaram felizes de receber o casal real em qualquer lugar. O povo está visivelmente encantado com Kate. O grande cronograma de viagens ao exterior de William e Kate tornou-se ainda mais importante depois que a Grã-Bretanha decidiu no referendo deixar a União Europeia. Qual símbolo seria melhor do que o primeiro-ministro atual ou os primeiros ministros anteriores, que quase não são reconhecidos pela população dessas terras distantes? As figuras de Kate e William são conhecidas em todo o mundo. Portanto, eles têm um papel extraordinariamente valioso a desempenhar para garantir que o futuro da Grã-Bretanha, no mundo incerto, rumo ao qual estamos indo, seja tão bom, forte e resiliente quanto possível. William e Kate estão viajando bastante pelo mundo. Eles estão visitando muitos lugares e países e farão muitas outras viagens nas próximas décadas. As visitas deles são extremamente populares. Kate, em especial, cativa profundamente o imaginário internacional. Ela tem fãs em todo o mundo. Isso a ajudará muito nos próximos anos e ela poderá desenvolver esse poder diplomático passivo que será benéfico para seu papel como rainha. Uma das coisas que tem sido bem interessantes para mim, por eu ter coberto a realeza por tanto tempo, visto que eu comecei a fazer a cobertura da realeza no início dos anos 90 até os dias de hoje, foi ver a evolução da organização da imprensa real. Eu a vi se tornar muito mais sofisticada, mais consciente das questões problemáticas, mas mesmo assim ela não conseguia acompanhar a forma como a imprensa geral e como o mundo estavam se desenvolvendo ao mesmo tempo. É por essa razão que eles foram surpreendidos pela princesa Diana, que estava trabalhando contra eles com sua própria linha direta com a imprensa. Mas naquela época, no fim da era da deferência, quando era possível dizer a um editor não publique isso e o editor não publicaria, podia-se dar declarações e dizer não responderemos mais nenhuma questão sobre isso e o assunto era encerrado. Isso era tão irreal que os próprios membros da realeza ajudaram a acabar com isso com o colapso do casamento real. Hoje eles estão operando nesse ambiente onde a clemência não existe, onde mesmo que os diretores da imprensa real consigam impedir a grande mídia de noticiar coisas que eles não querem ou de incentivar a noticiar as coisas que eles querem, eles não têm controle sobre o grande mundo da internet. Isso é relevante e representa desafios novos e complexos para a realeza.
Há uma estranha crença de que os jovens não têm interesse em cerimônias ou no passado. Eu mesmo já perdi a conta das vezes em que as pessoas disseram: vamos parar de fazer essa comemoração, o Dia da Lembrança ou o que quer que seja, porque não vai agradar os jovens. O mesmo se aplica à monarquia, que é uma instituição cujas raízes são longínquas demais para interessar aos jovens. No entanto, as novas gerações sempre invalidam esse argumento. As multidões do Dia da Lembrança e dos eventos reais continuam tão grandes e tão cheias de jovens como sempre foram. A ideia de que os jovens não têm interesse pelo passado é uma das maiores ilusões modernas. A posição atual da monarquia na Grã-Bretanha foi definida principalmente pela Rainha Elizabeth II e por seu pai, George VI, como o ponto focal da nação, não apenas em momentos de crise e guerra, mas também em momentos de reflexão e até mesmo no dia a dia. O povo britânico possui uma referência quase religiosa pela monarquia de uma forma que nunca teve pelos políticos. Eu acredito que a família real ocupa uma posição única. A rainha está no trono porque esse direito foi concedido por Deus. Hoje em dia, essa é uma visão antiquada. Se nós pensarmos no futuro, no rei William e na rainha Catherine, não veremos isso como um direito proveniente de Deus. Eles precisarão justificar sua presença. Eles precisarão ser o rei e a rainha do povo, líderes, representantes do Reino Unido, membros ativos da família real. Nós devemos muito respeito à rainha, pois ela sabe o que precisa fazer por merecer a posição que ocupa. Essa é a imagem que está sendo cultivada por William e Kate hoje e que será muito importante daqui a alguns anos, pois tudo isso refletirá nossas opiniões sobre eles como futuros rei e rainha. Minha previsão, e fico feliz em fazer uma previsão, é que você verá a família real continuar, mas ficando cada vez mais diminuta e mais atenta à relação de custo-benefício que eles aparentam ter. E que tipo de rainha Kate será? Seu jeito descontraído será uma grande mudança no estilo da monarquia britânica? A memória da princesa Diana brilha como uma forma alternativa de integrar a realeza e que tragicamente nunca foi vista em sua plenitude. Kate será uma rainha muito diferente do que Diana poderia ter sido? E quais serão as diferenças entre a corte que Kate presidirá com o rei William e a corte da atual rainha? Kate tem uma rara habilidade que pouquíssimas pessoas possuem de conseguir conversar e se relacionar com pessoas de idades, origens e etnias totalmente diferentes. É um talento mágico e inestimável. Ou você o tem, ou não tem. A maioria das pessoas não tem. Porém, Kate tem. É impossível dizer que tipo de rainha ela seria. Só podemos observar o que vemos e lemos. Ela parece ser um tipo de pessoa modesta e cautelosa que dificilmente colocará a monarquia em risco. Eu imagino que ela será uma presença reconfortante. Quem sabe o que o futuro trará? Acho que Kate será uma rainha dignificante. É difícil imaginá-la emergindo em uma espécie de papel de ativista social ou algo do tipo, como seu sogro. Em relação ao que a população espera de uma rainha, como a atual rainha já descreveu, ela estará bem próxima desse mesmo modelo. Acredito que Kate será uma rainha fantástica. Acho que ela é extremamente interessada nas causas que apoia. E posso imaginá-la tendo esse mesmo nível de comprometimento ao cargo no futuro. Ela tem um grande poder diplomático.
Ela é muito admirada em todo o mundo. Quando Kate se tornar rainha, ela terá décadas de experiência na família real. O fato de não ter nascido com sangue real não terá a menor importância. Será isso, na verdade, que a colocará na melhor posição possível. Ela terá o melhor dos dois mundos. A experiência da realeza e o fato de ser uma garota comum nascida em uma cidade pequena são a combinação perfeita.